Olá, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a nossa semana. Vamos dar sequência à nossa leitura do nosso livro, O Pão Nosso para 365 dias. Se ainda você não tem o seu livro, você pode adquiri-lo através do nosso site arcacenter.com ou pela Bíblia Fiel Comentada. Você pode ler e acompanhar a leitura diária deste livro. O tema de hoje é cabeça, cauda ou perdição eterna. É muito forte e importante para nossas vidas o que nós iremos ler hoje. O primeiro versículo desta leitura já nos mostra uma série de condições que o nosso Deus exige de cada um de nós para que venhamos ter acesso às suas promessas, às suas palavras. Todo mundo quer ser abençoado por Deus, não é verdade? Mas existe o alto preço. Ninguém entregaria algo tão valioso, tão importante na mão de qualquer pessoa, não é verdade? Vamos ler, você vai entender melhor sobre isso. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. O Senhor Deus prometeu fazer de seu povo cabeça e não cauda. Significa dizer que todos seriam cabeça. Cabeça seriam os que creriam os revelados. Revelados seriam os pequeninos seriam os obedientes à sua palavra. Que o Espírito Santo, que o nosso Deus, ele mais quer é se revelar na sua vida. Ele quer se mostrar presente. Mas, é como diz, existe uma condição minha para com Deus. Como que eu posso ter as promessas e as palavras de Deus se realizando na minha vida? Uma vez que eu a obedeço. Existe essa condição. Se obedeceres a palavra de Deus. Uma vez que você obedece, você tem acesso à promessa do próprio Pai. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e se revelaste aos pequeninos. Tudo que Deus quer é se revelar a mim, a você. Mas quem são esses pequeninos? Os pequeninos são aqueles que são humildes. Mas não é uma humildade porque de roupa, financeiramente. Não. A humildade que o próprio Senhor Jesus está se referindo é a humildade de espírito. Porque o humilde, ele ouve, ele está disposto a ouvir e seguir à risca a direção, a palavra que Deus nos deu. Por isso que o Espírito Santo ele se revela para aqueles que obedecem, para aqueles que estão seguindo à risca a direção que foi dada para cada um de nós. O bispo continua dizendo: não é por força e nem por violência que as promessas são cumpridas, mas pelo Espírito de Deus que serve aos que o servem, com a obediência. Somente os servos obedientes são colocados sobre o muito. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. A condição para ser cabeça é servir ao Senhor e obedecer a sua direção de forma incondicional. E só estará em cima e não debaixo se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Ou seja, a condição. Se eu obedecer,
eu sim terei essa promessa na minha vida, de estar por cima. Às vezes muitos confundem e pensam que estar por cima significa apenas riquezas, algo financeiro. Mas não é disso que o Senhor Jesus, o próprio Deus, está tratando na sua palavra. Ser cabeça é quando você passar por uma situação, por um momento difícil, você saber lidar diante dessa situação. É isso que o próprio Deus espera de cada um de nós. Ele termina dizendo, pode o servo desobediente ser honrado? Se o desobediente é desonrado, imagine o rebelde. A parábola dos talentos aponta o destino do servo mau, que está em Mateus 25, 14 ao 30. É justo o Senhor confiar suas promessas ao servo infiel? É uma pergunta. É justo? Será que Deus confiar as promessas dele em uma pessoa que é infiel, que nem sequer tem o prazer de ouvir ou de obedecer? Por outro lado, é possível o servo fiel e obediente ser desonrado pelo Senhor da Justiça? E ele termina dizendo, se quiser ser cabeça e não cauda, ou seja, se você quer ter essa revelação de Deus, se você quer ser uma pessoa forte diante da situação, das lutas, sirva ao Senhor e obedeça a sua palavra de forma incondicional, sem nenhuma condição. O segredo é, ouve a Deus, ouça Ele, obedeça as suas palavras, guarde essas palavras dentro do teu ser, da tua mente, do teu coração. Tenha o cuidado de ouvir, de seguir à risca cada direção que o Espírito Santo diz à igreja. Uma vez você fazendo isso, você estará por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. E uma vez sendo cabeça, você vai ser forte diante de toda e qualquer situação.